demais. Você está feliz de estar aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre futuro. Eu amo pregar sobre futuro porque eu acho que é um tema extremamente relevante e é um tema que continuamente ele precisa ser trazido à tona e abordado de diversas maneiras diferentes. É um tema que eu tenho certeza que se a gente parar para pensar aqui, muitas pessoas que estão neste local hoje, infelizmente ainda se pegam aperreados quando pensam no futuro. São diversos tipos de preocupações, não é? Nós temos diversas faixas etárias hoje aqui, e são preocupações diferentes. Alguns estão preocupados como é que vão conseguir sustentar a sua casa, outros estão preocupados se um dia como é que vai ser a sua independência financeira, outros já estão preocupados com seus filhos, como é que seus filhos irão na vida, como é que eles irão cortar o cordão umbilical, será que eles vão bem? Outros ainda estão preocupados com as questões familiares, estão preocupados com o esposo, com a esposa, quando ele terá um encontro com Jesus. Alguns estão preocupados com os vícios que aprisionam alguns que estão dentro de casa, outros preocupados com os parceiros de vida que ainda não apareceram, enfim, são diversos tipos de preocupações diferentes, a gente sabe disso, mas se você analisar direitinho, o tema do futuro é algo que é muito recorrente na vida do ser humano, e é algo que mexe de forma poderosa com a nossa vida. Esse tema ele tem a capacidade de mexer nas três esferas da nossa vida, na esfera da nossa alma, com os nossos sentimentos, na esfera espiritual e, consequentemente, pode até resvalar na nossa esfera física, porque nós somos corpo, alma e espírito, e nós fomos criados para viver em equilíbrio. Deus nos deu um espírito de poder, amor e equilíbrio. Quando uma das áreas se desequilibra, invariavelmente ela vai afetar alguma das outras. E uma boa expectativa de futuro é algo que alegra o nosso coração. Uma boa expectativa de futuro, ela renova o nosso ânimo, ela nos dá um vigor novo. Em contrapartida, quando nós não estamos com um futuro bem determinado, quando nós estamos meio perdidos, sem saber para onde a gente deve caminhar, quando a gente está com a expectativa de futuro meio desfigurada, isso pode levar a gente até o chão. E a Bíblia ela já fala sobre isso lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 22. Vai dizer que o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido, ele resseca os ossos. Então, se nós estivermos bem firmados nas nossas vidas, que Deus ele tem planos e propósitos para as nossas vidas, com certeza muitas das aflições que nós enfrentamos no dia a dia, elas serão saradas, porque o nosso coração estará bem disposto, será remédio para a nossa vida. E meu irmão, deixa eu te dizer, eu posso te assegurar isso, Deus ele tem planos e propósitos para a sua vida. Se você está aqui hoje, é porque Deus ainda tem planos, propósitos e sonhos para a sua vida, sonhos que Ele sonhou quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Quando você estava sendo formado, Ele te viu, meu irmão. O pastor Múcio falou aqui na abertura como você é importante para Deus. Você tem noção de quando você estava no ventre da sua mãe, Ele já sabia a cor dos seus olhos, o tom da sua pele. Você sabe que hoje Ele sabe a quantidade de fios de cabelo que tem na sua cabeça. Esse é o nosso Deus. Ele é um Deus que te vê. Ele sonhou com você hoje, com aquilo que você pode construir com Ele aqui na terra. Os planos de Deus são bons. Pode ser que você não esteja vivenciando isso na prática em alguma área da sua vida. Talvez em todas as áreas ou em alguma área específica você pode não estar vivenciando os planos perfeitos do Pai, mas deixa eu dizer, os planos de Deus são bons. Não se esqueça disso. Jeremias capítulo 29, dos versículos 11 ao 13 vai dizer: porque sou eu que sei os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos para lhes dar uma esperança e um futuro. E ele continua: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Aleluia. Esse é o Deus Emanuel.
Um dos nomes do nosso Deus é o Deus Emanuel, o Deus conosco. O Deus a qual nós servimos, um Deus que está perto. Um Deus que não está alheio à minha ou à sua aflição, mas um Deus que faz questão de pegar na nossa mão e dizer: filho, eu estou aqui para caminhar contigo. Aleluia. Essa palavra que nós acabamos de ler, que Deus enviou ao seu povo através do profeta Jeremias, foi enviada por Deus num contexto completamente controverso, com expectativa zero de futuro para o povo de Israel. O povo de Israel, a nação de Israel, ela tinha sido invadida. A Babilônia, através do rei Nabucodonosor, tinha invadido o reino de Israel, e o povo que vivia lá bem, vivia livre, estava sendo levado cativo, estava sendo levado prisioneiro para a Babilônia. Mas mesmo em meio a essa situação, Deus chega, olha para eles e libera essa palavra que nós acabamos de ler. Eu vejo Deus dizendo assim: ei, nação de Israel, meu povo, não importa a situação que está se apresentando diante dos seus olhos, sou eu que tenho os planos para você. E essa palavra eu ministro sobre a sua vida, El Shaddai. Não importa a situação que você está passando hoje, quem sabe dos planos para a sua vida é o Senhor. E são planos de paz e não de mal, planos para te dar esperança e para te dar um futuro. Aleluia. Agora nós precisamos fazer o nosso papel, que é nos alinharmos com Ele, é nos submetermos à vontade dEle, é estarmos ali sujeitos à autoridade do nosso Deus. Porque se nós começarmos a tomar decisões, se nós começarmos a desenvolver toda a nossa vida baseado nos nossos achismos, baseado tão somente naquilo que nós queremos, os planos e os sonhos que irão se concretizar são os nossos. Mas se nós passarmos por uma transformação de entendimento e colocarmos toda a nossa vida aos pés do Senhor, colocarmos diante dEle todos os nossos planos, nossos projetos, os nossos sonhos, então a vontade que irá se concretizar, os planos e sonhos que irão se concretizar nas nossas vidas serão os planos do Senhor. É isso que diz em Romanos 12:2, transformem-se pela renovação do seu entendimento, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus, Ele apresenta os seus planos para nos dar esperança em um futuro, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E eu espero que você saia daqui hoje, meu irmão, se alinhando com os planos de Deus. Eu espero que você saia daqui alinhando os sonhos da sua vida com os sonhos que Deus tem para as suas vidas. Eu espero que você saia daqui nessa noite, decidindo abrir a sua boca e falar e profetizar, saindo daqui começando a tomar atitudes que contribuam para a manifestação do plano de Deus na sua vida, que cooperem com o plano de Deus para a sua vida. E são planos para lhe dar esperança e um futuro, como nós lemos. Eu queria compartilhar com vocês apenas 3 tópicos sobre esse tema de futuro. Se você quiser ter um futuro abençoado com Deus, o Senhor ministrou isso ao meu coração. Eu não vou esgotar o tema, obviamente, mas esses 3 pontos o Senhor ministrou ao meu coração e eu espero que você absorva, para que você possa voltar para casa diferente de como você chegou. Eu sei que o Espírito Santo ele já está falando com você, já falou com você no louvor, nessa introdução ele já falou com você, mas eu creio que você voltará para casa e terá uma vida completamente transformada, amém? A primeira coisa que Deus ministrou ao meu coração foi: o seu futuro, ele está escondido por trás do seu coração. O seu futuro ele está escondido por trás do seu coração. Ah, mas nós não vamos jogar aos pés de Jesus, não é Jesus que vai... Sim, com certeza. E eu fiz questão de trazer a introdução falando sobre isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se Deus te entregar tudo aquilo que você tanto almeja, se Deus te entregar e colocar na tua mão aquilo que você tanto sonha, aquilo que você planeja há tanto tempo, Ele continuará reinando na sua vida? Ele continuará sendo o centro da sua vida? Ele continuará recebendo a primícia da sua vida? Lá em 1 Samuel, a gente vai ver que o povo de Deus, em determinado momento, ele era guiado pelos profetas que Deus levantava, e em determinado momento ele começa a clamar por um rei. Eles queriam ser iguais aos outros povos, eles queriam ter um rei. Não era o plano ideal, não era o que Deus queria, mas
eles pediram tanto que em determinado momento Deus concedeu e levantou Saul para ser rei dos israelitas. E é interessante a gente notar que Saul, ele não era um rei derrotado em si. Ele não era um rei que vivia perdendo batalhas, ou ele não era um rei que estava perdendo territórios da nação de Israel. Não. Quando nós vamos olhar ali em 1 Samuel, capítulo 15, quando Deus ele rejeita Saul, Saul não havia perdido nenhuma batalha ainda. Pelo menos não encontrei na Bíblia isso, pelo contrário, ele tinha acabado de vir de uma vitória militar bem recente, sendo que Saul, que começou o seu chamado humildemente ali, quando foi convocado por Samuel, quando foi ungido por Samuel, no decorrer do seu processo, no decorrer da sua caminhada, enquanto ele estava vivendo o propósito que Deus tinha levantado ele, Saul deixou algo entrar no seu coração, e Saul começou a desobedecer, e Saul começou a se desalinhar dos planos de esperança e de futuro que Deus tinha para ele e para o povo. Antes mesmo de retirar Saul do trono, Deus avisou a ele, está lá em 1 Samuel, capítulo 13, dos versículos 13 e 14, diz assim: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado em Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Meu irmão, Deus não quer que aconteça comigo e com você o que aconteceu com Saul. O nosso futuro ele está escondido por trás do nosso coração, porque se tiver algo que o meu e o seu coração não estiver preparado para sustentar, Deus não irá deixar isso permanecer nas nossas mãos. Ou Deus não irá deixar chegar nas suas mãos algo que você tanto pede, ou Ele irá retirar como Ele fez com Saul. Meu irmão, deixa eu te dizer, se você quer ter um futuro extraordinário com Deus, você vai ter que ter uma estrutura para poder suportar esse futuro. Quantas pessoas eu vejo querendo alçar altos voos, aumentar, elevar o nível de responsabilidade das suas vidas, mas não estão dando conta nem das coisas que têm hoje. E sabe por que isso? Porque até mesmo a bênção, se nós não tivermos estrutura para sustentar ela, ela vai se tornar maldição, como foi o caso de Saul. Provérbios capítulo 4, versículo 23 vai dizer assim: acima de tudo que você deve guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Quando nós não preparamos a estrutura, nós não preparamos o terreno para receber a bênção, quando ela chega, a gente se perde no meio do caminho. E olha que coisa terrível é você esperar tanto por um esposo, por uma esposa, e quando ele chegar, você acabar com a sua família por meio do adultério, acabar com a sua família por meio do vício da pornografia que não foi tratado antes de entrar no casamento. Esperou tanto por uma promoção, por um cargo de chefia, de direção, o concurso público, aquela aprovação que era tão difícil de acontecer alguns anos atrás, a empresa que você tanto sonhou se materializou, e aí você começa a desobedecer, começa a querer caminhar com as próprias pernas, porque você já chegou num nível que agora não, agora eu consigo fazer tudo sozinho. Meu irmão, foi isso que aconteceu com Saul. E o final ele foi horrível. Foi horrível. Saul, que poderia ter deixado um legado incrível para a sua descendência. Ele poderia ter deixado um legado para os seus descendentes, filhos, netos, bisnetos, enfim. Um legado de reinado. Um legado de majestade, um legado de autoridade. E o que é que ele fez? Ele terminou levando todo mundo para a destruição, porque não guardou o seu coração. Então, Deus, que continuava a ter planos de esperança e de futuro para o seu povo, o que é que Deus faz? Ele escolhe um homem segundo o seu coração. Deus escolhe Davi, e ali, ao nomear o novo rei, ele está determinando um futuro extraordinário para aquele menino. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, a Bíblia vai dizer assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei.
O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Oh, meu irmão, não se preocupe se você não é o mais bonitinho. Não se preocupe se você não é o mais capacitado, se você não é o mais indicado para ser escolhido. Ei, Davi tinha irmãos que tinham uma aparência muito mais apropriada para um rei. Davi tinha irmãos que tinham aptidões físicas muito melhores para um rei aos olhos humanos. Mas Deus escolheu Davi, determinou um futuro extraordinário para ele, olhando para o seu coração. Aleluia. Guarda o coração, meu irmão. Viva os seus processos, deixe Deus te moldar, deixe Deus te modelar. Deixe Ele criar uma estrutura em você que seja capaz de sustentar aquilo que Ele quer depositar na sua vida, e confie no seu Deus. Confie no Deus que diz que tem planos muito maiores e muito mais altos do que os seus. Mas como é que eu posso ter uma estrutura mais concreta, uma estrutura sólida, forte, capaz de sustentar o chamado que Deus tem para a minha vida, o propósito que Deus tem para a minha vida? Como? É muito simples, meu irmão. Deixando Deus te modelar, deixando Deus te moldar por inteiro conforme a vontade dEle, conforme as experiências que Ele vai te levar a ter aqui na terra. E por conta disso, o segundo ponto já é esse: viva o seu processo. Você quer ter um futuro abençoado? Viva o processo. Deus continuamente nos leva a processos, e muitas vezes você sabe para quê? Para nos forjar, para forjar o nosso coração, para forjar o nosso caráter, para forjar a nossa identidade de filho. Pense aí em quem você é hoje. Pense na maturidade que você tem hoje. Você acredita que teria esse mesmo entendimento se você não tivesse passado por diversos processos ao longo da sua caminhada? Com certeza você não seria o mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós passamos por processos, mesmo quando nós temos promessa. Nós passamos por processos, mesmo quando nós temos promessa. Davi recebeu a promessa. Davi foi ungido para ser o próximo rei da nação de Israel. E Davi voltou para o campo para cuidar das ovelhas. Sabe por que Deus manteve ele lá? Porque ele precisava ainda passar por processos para continuar modelando ele e firmando a estrutura, porque o que Deus tinha na vida dele era muito grande. Sabe por que ele continuou lá? Porque ele precisava continuar cuidando do rebanho de ovelhas do seu pai, antes de cuidar do povo de Deus. Ele continuou lá porque ele precisava antes enfrentar um urso. Ele precisava enfrentar um leão, antes de enfrentar Golias, antes de virar um general de guerra. Aleluia. Isso acontece, meu irmão, muitas vezes comigo e com você. Às vezes a gente sabe que tem um futuro. Às vezes a gente até recebeu já uma promessa direta de Deus. Mas no outro dia, a gente volta para o nosso cotidiano. A gente volta para as atividades diárias, que muitas vezes é o lugar que a gente clama tanto para sair. Que muitas vezes é um poço de murmuração, que está afastando o agir de Deus sobre as nossas vidas. Mas, meu irmão, deixa eu te dizer um negócio. É nesse lugar que Deus vai te moldar. É nesse lugar que Ele te colocou que Ele vai te dar corpo, meu irmão. Se Deus te colocou aí, aprenda a utilizar o cajado que Ele tem colocado na sua mão. Você já parou para se perguntar o que Deus quer que você aprenda nesse local? Você já parou para perguntar o que Deus quer desenvolver em você nessa estação de vida que você está? Irmão, confie no processo do Senhor na sua vida. Viva o processo, aprenda com o processo e se arme para vencer o seu gigante. Porque eu preciso te dizer, se o gigante ainda não apareceu na sua vida, meu irmão, ele vai aparecer. Ele vai aparecer. E o que é que você vai fazer quando o gigante bater na sua porta? Quando a afronta chegar na sua casa, o que é que você vai fazer? Quando a luta se apresentar, quando a afronta do inimigo chegar, o que é que você vai fazer? Meu irmão, ou você luta, ou você morre. Ou você enfrenta, ou você morre. Não dá para negociar no meio da guerra. Não dá para fazer amizade com o gigante. Ou você mata o seu gigante, ou ele te mata. O povo de Israel, a Babilônia invadiu ele, e eles estavam levando
estavam sendo levados para ser o quê? Prisioneiros e escravos. Meu irmão, ou você enfrenta o seu gigante, ou ele vai te aprisionar. Ou você enfrenta o seu gigante, ou ele vai te escravizar. Enfrente o gigante do adultério, se for esse o seu gigante. Você precisa enfrentar, senão ele vai escravizar você e a sua família. Enfrente o gigante da idolatria. Enfrente o gigante que muitas vezes pode ser a sua língua, que não consegue parar quieta dentro da boca. Enfrente o seu gigante. Sabe qual é o problema hoje? Tem muita gente sem querer enfrentar o seu gigante porque está tendo medo dele. E antes mesmo de ir para frente de batalha, está querendo negociar. Está dizendo: ei, ô gigante, tu fica daqui para lá, que eu fico daqui para cá. Tu vive lá, que eu vivo aqui. Ninguém mexe com ninguém. Mas, meu irmão, na guerra não dá para negociar. E se você é um cristão e ainda não entendeu isso, a sua vida aqui na terra é uma constante batalha espiritual. Você não tem como negociar com o gigante da sua vida, meu irmão. Na hora que você virar as costas, o gigante vai te dar uma rasteira e vai te derrubar no chão. Não negocie com o gigante. Não deixe de enfrentar o seu gigante por medo. O medo, ele é um aprisionamento voluntário que vai te impedir de chegar no local que Deus preparou para você. Então, enfrente o seu gigante. Olha o que diz 1 Samuel 17, dos versículos 2 a 7. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando entre eles o vale. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze. Tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança parecia uma lançadeira de tecelão. E a sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Meu amigo, meu irmão, isso daí era um monstro. Só a couraça do cara, só essa parte de cima da armadura, pesava 60 quilos. A lança que ele levava era algo parecido com o que as máquinas da época lançavam. O cara lançava no braço. Isso era um monstro. Mas deixa eu dizer, o gigante da sua vida vai ser muito parecido com isso. Vai ser muito parecido com isso. Sabe por quê? Porque filho de Deus, que quer ter um futuro extraordinário com o Pai, que quer ter um futuro abençoado com o Pai, vai ter que enfrentar gigante. Cristão de verdade que se posiciona numa sociedade depravada, invertida, ele vai ter em algum momento que enfrentar os seus gigantes. E aos olhos humanos, meu irmão, vai ser algo impossível de se vencer. Mas o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa ser ousado no Espírito Santo, como Davi foi. Davi chegou no campo de batalha, olhou para um lado a afronta do inimigo, olhou para o exército de Israel, todo paralisado de medo, e ele disse: não se perturbe o coração de vocês, eu que sou servo, eu vou lá e vou enfrentar esse gigante. Oh, Davi, mas Davi, você é tão novo, você é tão pequeno, você é inexperiente. O gigante, ele já tem experiência de batalha, ele já matou muitos homens, ele já guerreou demais, você nunca esteve no campo de batalha, você é tão novo, você casou agora, você se converteu agora, você entrou na faculdade agora, você está começando a sua trajetória. Ei, meu irmão, Davi sabia do processo que ele estava vivendo lá no campo. Davi, ele já tinha sido forjado. Davi, ele já tinha sido treinado, ninguém estava vendo. Mas Davi, ele já estava calejado de lutar para defender um monte de ovelhinha do seu pai. Escute, meu irmão, no seu ordinário, no seu dia a dia, viva o seu processo. Aprenda com o seu processo, seja forjado no seu processo, porque quando o gigante aparecer, você vai estar preparado. Foi isso que aconteceu com Davi, e eu creio que vai acontecer comigo e com você. Agora olha a continuação lá em 1 Samuel, nos 17, nos versículos 38 a 40. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E em seguida pegou e disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim, tirou tudo aquilo
E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. E com a tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Aleluia. Meu irmão, aqui tem algo extraordinário que Deus ministrou no meu coração. Davi, ele venceu o gigante e iniciou a sua trajetória para a promessa. Iniciou a trajetória visando seu destino profético. Sabe o quê? Utilizando as armas que ele estava acostumado. Utilizando as armas que ele estava acostumado. Davi, ele venceu um gigante no meio de uma guerra, numa batalha, com as armas de um pastor de ovelhas. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Pare de querer enfrentar o seu gigante só quando você estiver com as vestes de rei. Pare de querer enfrentar o seu gigante só quando você estiver com as vestes de rei, porque não são elas que vão te levar até a vitória. Não são elas. A promessa era de Davi era que ele iria ser rei. Tentaram colocar as vestes do rei, mas Davi ainda não era rei. Então, meu irmão, por mais que esteja aparecendo com a sua promessa, não vai enfrentar na batalha com as vestes de outra pessoa. Ao invés de te ajudar, ela vai te paralisar, porque Davi não conseguia nem andar com as vestes do rei. Use as armas que Deus lhe deu. Use o cajado que Deus colocou aí na sua mão. E quais armas são essas? São as armas que você já está habituado, são as armas que Deus entregou durante o seu processo. Inclusive, meu irmão, você pode até... As pessoas podem até querer diminuir você quando você for utilizar essas armas. Porque Deus muitas vezes não nos dá armas convencionais. Um cajado, uma funda, umas 5 pedras lisas no meio de uma guerra. Meu irmão, na guerra o cara vai com uma armadura de 60 quilos, o cara vai com escudo, vai com espada, vai com capacete. Que é um cajado, um pedaço de pau, uma tiradeira e 5 pedras lisas. E Golias, ele tentou sim intimidar Davi, mas Davi não se intimidou. Sabe por quê? Porque apesar de ele estar utilizando todas essas armas, ele sabia que isso daí eram apenas os instrumentos que Deus colocou na vida dele. Mas a força mesmo, ela vinha do Senhor. Olha o que ele diz lá no versículo 45. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Aleluia. Meu irmão, se você estiver ligado com Deus, se você estiver vivendo uma vida pautada nos princípios do céu, quando a afronta chegar contra você, não é só contra você, é contra o seu Deus que habita dentro de você. E olha o que ele continua dizendo aqui para finalizar no versículo 47. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Aleluia! Meu irmão, ei, a batalha é do Senhor. O nosso Deus, Ele é general de guerra. Ele nunca perdeu uma batalha sequer. Se você está vivendo junto com Ele, se você tem uma vida pautada nos princípios dEle, se você caminha com Ele, porque tanta angústia, aflição e ansiedade, achando que Ele vai perder logo a sua batalha, se Ele nunca perdeu uma batalha sequer. O Senhor, se é o Senhor quem concede a vitória, se a batalha é dEle, todas as vitórias serão para a glória dEle. Ele não vai perder porque é para a glória dEle. Não é para mostrar o quão capaz você é, não é para mostrar o quão diligente você é, o quão capacitado você pode ser, não. É para mostrar, para revelar ao mundo mais uma vez quão glorioso o seu Deus é, quão poderoso Ele é, quão bondoso Ele é. Aleluia. A equipe do louvor pode vir aqui. E para finalizar, último tópico que Deus colocou no meu coração, muito brevemente. Confie no seu Deus. Confie no seu Deus, meu irmão. Confie em absolutamente todo o tempo no seu Deus. Ele é bom. Ele tem planos de paz e não planos de mal.
Ele tem planos para te dar esperança e um futuro, como nós lemos ali em Jeremias 29:11. Mas, Marden, se eu ficar só vivendo o meu processo, o meu dia a dia, o meu ordinário, o meu cotidiano, se eu ficar só cuidando do meu coração, como é que eu vou chegar na minha promessa? A promessa está lá na frente, eu ainda estou aqui, eu estou achando que eu estou atrasado. Como é que eu vou dar muitos passos para chegar até lá? Ei, meu irmão, confie no seu Deus. Confie no Deus que te colocou dentro do processo. Confie no Deus que fez a promessa. Não se apegue na bênção, se apegue no abençoador. Por acaso Davi se voluntariou para ir levar a comida para os seus irmãos lá na guerra? Ou foi o pai dele que mandou ele lá? Enquanto Davi só estava vivendo mais um dia no seu processo, enquanto Davi só estava vivendo mais um dia no seu cotidiano, enquanto Davi estava ali servindo a sua casa, ao seu pai, aos seus irmãos, Deus já estava preparando tudo para o cumprimento da promessa. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O nosso Deus, Ele vela para que a sua palavra se cumpra, meu irmão. Você sabe como é que Davi teve as suas primeiras experiências no palácio? Você sabe como é que aquele menino que foi ungido para ser rei teve as primeiras experiências no palácio? Acompanha aí comigo. 1 Samuel 16, do 14 ao 19, vai dizer assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os funcionários de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno se apoderar de ti, o homem tocará harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toque bem e o traga até aqui. Um dos funcionários respondeu: conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Versículo 21. Davi foi apresentar-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Oh, aleluia, meu irmão. Aquele que tinha sido ungido para se tornar rei, foi chamado pelo rei para tocar harpa para o rei, no palácio do rei, para morar na casa do rei, para viver na casa do rei, para comer na casa do rei, e se tornou o escudeiro, o servo mais próximo do rei. Oh, meu irmão, guarde seu coração. O seu futuro está escondido por trás dele. Você só viverá aquilo que você conseguir sustentar sem se perder. Viva o seu processo, aprenda, cresça, seja forjado. Enfrente o seu gigante com as armas que Deus tem colocado aí nas suas mãos hoje. E confie no Senhor. Confie no Senhor. Enquanto você vive por Ele, Ele organiza tudo para que a promessa na sua vida possa se cumprir. E eu tenho certeza que são planos de esperança e de futuro para você e para sua casa. Você crê nisso? Amém. Então fique de pé, que Deus abençoe a sua vida e adore esse Deus. Declare que Ele é o Rei sobre a sua vida. Declare que seu futuro está nas mãos dEle.